Shalom, Haverins, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Estudos Judaicos Nazarenos. Hoje eu estarei compartilhando aqui breves informações a respeito do nome de Deus, mais especificamente relacionado ao tetragrama Yud, Rei, Yah. Na Bíblia hebraica, a forma Yah é a forma encurtada, é a forma primitiva do sagrado tetragrama, do nome do ente divino de Israel. As informações aqui compartilhadas são informações extraídas do trabalho do professor Edson de Faria Francisco, todos os créditos dados a ele, Tetragrama Theonimus in Nomina Sacra. O propósito aqui desse breve vídeo é levar algumas informações pertinentes relacionadas ao que a ciência linguística tem a nos dizer a respeito do tetragrama, porque aqui na internet, quanto mais conspiratório, melhor. Quanto mais fora da realidade, quanto mais pirotecnia conspiratória ou gospel, melhor. Então, como o propósito desse canal não é levar ninguém à alienação, é levar uma informação que possa ser totalmente coesa e que possa ser consultada por quem faz parte, para quem é público aqui do canal. Então, o nome de Deus, né, o tetragrama, a forma encurtada. A gente tem duas consoantes ali, o Yud e o Rei, o hebraico Yah. O nome Yah é a forma primitiva e curta do tetragrama, aparecendo unicamente em textos poéticos da Bíblia hebraica, ou seja, 24 vezes. Nós encontramos dentro dos textos poéticos, textos estruturados poeticamente na Bíblia hebraica, essa forma primitiva. E aí nós temos textos como Êxodo 15:2, 17:16, Isaías 38:11, Salmos 68:19, 89:9, etc. Composto principalmente na fase de desenvolvimento do hebraico arcaico, ou seja, é um termo antigo. A primeira ocorrência é mencionada em Êxodo, no Cântico do Mar. Conferir Êxodo 15:2. Tal forma encurtada do tetragrama é componente da expressão litúrgica Haleluia. Haleluia. Ou seja, louvai a Yah. Muito frequente nos Salmos 104:35, 113:1, 115:18, 146:10, 150:1, que é o salmo famoso, né? Louvai a Yah, etc. A combinação excepcional Yah Elohim ou Yah Elohim, Yah, Deus, é encontrada nos Salmos 68:19, sendo Rapax Legômeno. O que seja um Rapax Legômeno? É uma expressão que aparece uma única vez na Escritura. Então, nós encontramos aí essa combinação excepcional somente no Salmo 68:19. A forma curta do tetragrama também pode ser usada como elemento teofórico no final de determinados nomes próprios do gênero masculino. O que é um nome teofórico? O nome teofórico é um nome que possui dentro de sua essência o nome de um deus. Na Bíblia hebraica, obviamente, que os nomes teofóricos eles são relacionados ao Deus Israel, porém, nas culturas circunvizinhas de Israel, nós encontramos também vários nomes teofóricos, obviamente, homenageando deuses pagãos, né, por exemplo. Então, a gente tem, por exemplo, aí, Eliá. O meu El é Yah. Elias. Conferir a 2 Reis 1:3. Nós temos o hebraico Irmiá. Iá é elevado, ou seja, Jeremias, o nome Jeremias. Conferir Jeremias 27:1. Nós temos Yeshaiá, que é Jesaías. Conferir Neemias 11:7, etc. Na Septuaginta, tais nomes próprios masculinos que terminam com o componente teofórico Yud, Rei e Yah
foram grecizados, como Elias, por exemplo, o grego Elias. Em tais formas gregas, o componente Iá reflete o elemento teofórico Iá, mas possuindo o caractere final, nós temos aqui em grego o sigma, para tornar o nome declinável em grego. Na Vulgata, os mesmos nomes masculinos foram transcritos, tendo base o padrão que for estabelecido pela Septuaginta, como Elias, latim Elias. A forma curta do tetragrama também pode ser encontrada fora do corpus bíblico, como demonstrado numa inscrição datada do final do século VIII, antes da nossa Era Comum, encontrada em Herbert Beit Ley. Em tal inscrição, são encontradas combinadas as duas grafias do tetragrama, tanto Iá quanto Yud Rei Vav Rei, que é discutível a pronúncia de tal termo. Nós encontramos, por exemplo, Yahu, que seria uma pronúncia, por exemplo, aceitável desse tetragrama. Porém, é discutível, não tem consenso em nada entre os acadêmicos. Mas uma coisa é certa, não é Yahu, como esse pessoal tem colocado aí na internet, que cada vez mais eles colocam pronúncias para esse nome que não tem base nenhuma à luz da análise linguística do hebraico bíblico. Tal artefato arqueológico pode indicar que ambas as formas do nome do ente divino de Israel eram de uso corrente durante a época bíblica. Em Êxodo 17:16, a forma abreviada do tetragrama é traduzida como Kyrios ou Kyrios, né? Vai depender da pronúncia do grego. Kyrios ou Kyrios, Senhor, na Septuaginta, ou seja, a versão grega, né, da Bíblia hebraica, como Dominus, latim, na Vulgata, ou seja, a versão latina da escritura. E é substituída pela palavra Shechintá, literalmente residência, mais especificamente presença divina, Shekhinah, no Targum de Onkelos, e é abreviada como Yud Yud, em aramaico, no Targum Hierosolimitano I. Então, são essas informações relacionadas ao tetragrama e sua forma primitiva, arcaizada, Iá, e o que passar disso aqui na internet é palpite. Mais uma vez, todos os créditos destinados ao professor Edson de Faria Francisco e o seu trabalho Tetragrama Theonimus in Nomina Sacra. Então, Shalom, Lehitraot e até a próxima.